Boa noite, como estamos? Tudo bem? Estamos iniciando o segundo ciclo de palestras virtuais da Comissão de Direito Tributário da Região Metropolitana de Fortaleza e ESA, que é a Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará, sobre as atualidades tributárias. Hoje, dia 9 de julho, teremos às 18 horas os palestrantes, o professor Hugo II, a professora Welinádia Rodrigues, o professor Roberto Girão, que vem substituindo a professora Lírida, que teve um problema com sua internet, e a professora Andrine Nunes. Às 20 horas, teremos agora às 18 horas a palestra o devido processo legal e o uso de algoritmos pelo poder público. Às 20 horas, temos os palestrantes Valdetário Andrade Monteiro, o professor Diego Martins e o professor João Gabriel Rocha. Temos a palestra A Tributação no Século XXI no Brasil e as possíveis e novas bases de incidência no contexto da economia digital. No dia 13, encerraremos nossa palestra encerraremos nosso ciclo com os palestrantes às 18 horas, o professor Antônio Eliezer Pinheiro, o professor Carlos Sintra e a professora Fernanda Pacobaíba, com o tema O que esperar da relação fisco versus contribuinte pós-Covid-19. E às 20 horas teremos o nosso encerramento com o tema Lançamento Tributário com o professor Paulo de Barros Carvalho. Teremos hoje o professor Hugo de Brito Machado II. Seja muito bem-vindo, professor Hugo. Advogado, professor doutor universitário da UFC e autor de diversas obras jurídicas, coordenador do grupo de pesquisa sobre democracia e finanças públicas e membro do I7. Boa noite, professor. Boa noite, doutora Janaína. Muitíssimo obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Honra nossa, professor. Honra nossa. Professora Andrine Oliveira Nunes, minha querida amiga de faculdade, advogada, professora, doutora de diversas universidades, tem assento em diversas cadeiras de importantes institutos jurídicos, dentre elas o IAC, onde é diretora cultural e da A7, autora de diversos periódicos e capítulos de livros. Seja muito bem-vinda, professora Andrine. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, querida Janaína. Está sendo e será uma grande alegria essa noite aqui de trabalho junto com o professor Hugo, o queridíssimo Roberto e a queridíssima Welinádia. Muito obrigada, professora. Substituindo a professora Lírida, temos o querido e competente professor Roberto Girão. Temos já uma coisa em comum. Professora Lírida foi minha orientadora, uma das minhas orientadoras no meu mestrado, e professora Lírida é a orientadora no doutorado do professor Roberto Girão. Ele que é advogado responsável pelo núcleo jurídico do DETRAN, do Ceará, auditor do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Ceará, coordenador de pós-graduação, professor mestre de diversas universidades e pós-graduações, doutorando pela Unifor, autor de livros e artigos jurídicos. Seja muito bem-vindo, professor Roberto. Obrigado, professora Janaína. Um prazer estar aqui com vocês, com o professor Hugo, com a professora Welinádia e com a professora Andrine também, minha colega aí de outras faculdades em tempos anteriores. Sempre um prazer estar aqui. Vai ser uma noite bem enriquecedora para todos que estão nos assistindo. Se Deus quiser. Muito obrigada a todos. E nós teremos agora a professora Welinádia Rodrigues, contadora, mestre em administração de empresas, conselheira regional de contabilidade, diretora de assuntos acadêmicos do Instituto Brasileiro de Executivos em Finanças, IBEF, coordenadora da Comissão de Compliance do Conselho Regional de Contabilidade e professora universitária. Tudo bom, professora? Bom, Janaína, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Quero agradecer o convite. Vai ser uma honra poder compartilhar aqui esse momento com vocês, né, com o professor Rogério, com o professor Hugo e a Andrine, né, se encontrando aqui, né, Andrine? Obrigada pelo convite, Janaína. Nós que agradecemos. O tema de hoje à noite a ser tratado será o devido processo legal,
o uso de algoritmos pelo poder público. Professor Hugo II, na sua visão, em que a aplicação de algoritmo pelo poder público interfere no princípio do devido processo legal? Muito bem, muito boa pergunta. Eu queria aproveitar a oportunidade para cumprimentar os meus companheiros de sessão virtual, professor Andrini, professor Elinádia, professor Roberto Irão. É uma alegria estar com ambos, com todos aqui, que vamos compartilhar dúvidas sobre esse assunto. E agradecer mais uma vez, doutora Janaína, a você e a todos que fazem a OAB, a ESA e a Comissão de Tributário pelo convite que me foi formulado. Com relação à sua pergunta, o que eu poderia dizer é o seguinte: cada vez mais nós temos a informática permeando as nossas vidas. Os computadores se tornam cada vez mais inteligentes, e aqui no curto espaço de tempo que nós temos, nós não podemos dissecar e aprofundar o sentido da palavra inteligência, o sentido da expressão inteligência artificial, não é o momento agora, mas todos nós podemos sentir, até do ponto de vista prático, empírico, que os computadores se tornam cada vez mais inteligentes, eles nos ajudam a escolher filmes, eles nos ajudam a escolher séries que nós vamos assistir, músicas que vamos ouvir, coisas que vamos comprar, e às vezes essa ajuda pode até ser um tipo de manipulação, a gente até muitas vezes não está consciente disso. Se diz brincando que às vezes os algoritmos sabem mais sobre nós do que nós mesmos. Quando eles começam a nos oferecer coisas no Instagram, por exemplo, a partir de alguma coisa que às vezes até a gente disse, e o microfone do celular captou, e daqui a pouco começam a aparecer propaganda sobre aquilo. E se empresas privadas, usando essa tecnologia, que é altamente poderosa, já às vezes suscitam questionamentos jurídicos importantes, ligados à proteção de direitos fundamentais do indivíduo, com mais razão ainda isso acontece quando a gente está falando do poder público. Quando o poder público começa a usar essas tecnologias para o seu relacionamento com o cidadão. E das mais diversas implicações que isso pode ter, eu acho que o impacto sobre o devido processo legal é talvez o mais importante. E quais são basicamente os dois impactos fundamentais? O devido processo legal, ele limita o poder do Estado, do poder público, na interferência que pode ter sobre a vida do cidadão, basicamente em duas esferas. Nas escolhas públicas ligadas à edição de normas gerais e abstratas. Então, quando são feitas leis ou normas em um sentido amplo que afetam a nossa vida, a nossa liberdade, o nosso patrimônio, essas leis devem ser feitas nos termos do devido processo legal, que é um princípio de conteúdo muito amplo. Sempre que a gente tenta definir, a definição fica aquém do que o princípio realmente contém dentro dele. Ele tem desdobramentos os mais diversos. Então, nesse plano geral e abstrato, nós temos o devido processo legal contendo o poder político na edição de normas que vão interferir nas nossas vidas. Então, elas têm que ser feitas no caso, na contemporaneidade, por pessoas que nós elegemos. Essas pessoas têm que ter direito de voz e voto, elas se manifestam, elas debatem no Congresso, enfim, existe um processo que tem que ser seguido para a edição dessas leis. E uma vez editadas, o devido processo legal tem também a sua aplicação no momento de aplicação dessas leis. Então, realmente aconteceu o suporte fático, a hipótese na qual aquela lei é aplicável, ela realmente aconteceu, realmente a lei pode ser aplicada, o sujeito tem, então, direito de defesa, tem o direito de se manifestar no processo, a autoridade que aplica a lei deve fundamentar essa aplicação, tudo isso também é consequência do devido processo legal. E alguém pode estar perguntando, tá, e o que isso tem a ver com o uso de algoritmos? Porque o uso dos algoritmos, ele problematiza o devido processo legal nessas duas instâncias. Quando nós temos um computador que decide, por exemplo, quem vai ser fiscalizado e quem não vai, quem vai sofrer um lançamento tributário e quem não vai, quem vai, para falar aqui especificamente de direito tributário, quem vai ser agraciado com a possibilidade de transação tributária e quem não vai, quem vai sofrer uma execução fiscal e quem não vai, nós estamos diante da aplicação do direito por autoridades, mas intermediada por uma ferramenta cada vez mais poderosa e cada vez mais autônoma, que cada vez decide mais no lugar da própria autoridade e que nós não sabemos bem como é que ela funciona. Então, quem faz o algoritmo é que vai dizer para ele o sentido que aquela norma possui
E quem faz o algoritmo é que vai dizer para ele como é que ele vai ser aplicado. Aquela norma vai ser aplicada. Só que a pessoa que faz o algoritmo não necessariamente tem legitimidade para isso, não foi eleita para isso. E da mesma forma, é o algoritmo que vai aplicar aquela norma e nós não sabemos muito bem quais os critérios que vão ser usados para isso. Só para usar um exemplo, se fosse fácil de dizer qual o sentido de uma lei, se todos os que estudam, seja profissionalmente, seja por serem da área, seja por serem de áreas correlatas, como a professora Elinádia, como contadora, sabe muito bem que as leis tributárias têm sentidos, às vezes, controversos, e as trabalhistas também, e as empresariais também. Enfim, mesmo se a gente colocasse isso de lado e partíssemos da premissa de que as leis têm um sentido muito claro, quando se faz um algoritmo para aplicar uma lei, vai ser o programador que vai dizer ao algoritmo qual o sentido, qual o critério, qual o parâmetro que ele vai seguir. E esse programador não foi eleito, esse programador não está nessa ação sujeito aos limites do devido processo legal. Esse é um problema. E o outro, como disse, no momento da aplicação. Quais os critérios que o algoritmo vai usar? Hoje, nós temos um problema que é o da falta de transparência dos algoritmos. A gente não sabe quais critérios eles usam para decidir. Então, como vai ser feito o controle posterior? Como você vai fazer o controle da legalidade ou da legitimidade dos atos praticados por esses algoritmos, se nós não sabemos quais são os parâmetros que eles seguem? E aí, para parar de falar de assuntos abstratos e falar de coisas concretas, nós podemos começar a recorrer a alguns exemplos. Um fora até do direito tributário. Nos Estados Unidos já é muito comum, no Brasil também já se assiste isso, mas nos Estados Unidos é mais comum ainda, o uso de mecanismos de inteligência artificial por parte de autoridades policiais. E há algum tempo, um cidadão foi preso nos Estados Unidos acusado de ser um ladrão de bancos. E ele foi acusado de ser um ladrão de bancos porque um algoritmo de reconhecimento facial, como esses que às vezes o Facebook usa para nos avisar que uma foto conosco foi postada, se a doutora Janaína colocar uma foto dessa equipe aqui que está falando no Facebook, mesmo sem que ela nos marque, o Facebook vai nos avisar, olha, alguém colocou uma foto em que vocês talvez apareçam. Isso é um algoritmo de reconhecimento facial. A polícia usa esses algoritmos e usou para reconhecer esse cidadão nos Estados Unidos que foi identificado como um ladrão de banco. E ele foi preso, e ele disse, mas não fui eu que roubei o banco. Mas a autoridade policial disse, não, mas o algoritmo disse que foi você. Então agora prove que não foi você. E ele tinha, pela felicidade dele, ele tinha um álibi muito forte nos dias, porque o reconhecimento foi feito por câmeras que filmaram, câmeras de circuito interno, que filmaram os bancos no momento do assalto. E foi reconhecida a face do assaltante como sendo a dele pela máquina. E ele tinha um álibi muito forte, porque naqueles dias e horários dos assaltos, ele estava em outros lugares e tinha como provar isso. Mas se ele não tivesse? Então, esse é o problema principal que a gente enfrenta quando usa algoritmos, e aqui agora mais especificamente respondendo sua pergunta, doutora Janaína, que é o seguinte, o devido processo legal, ele foi construído por milênios pela humanidade, pela civilização humana, para corrigir erros praticados por seres humanos na elaboração e na aplicação de leis. E essas ferramentas não estão adaptadas ainda para identificar e corrigir esses erros quando eles são cometidos por máquinas. As pessoas ainda têm um viés de achar que se foi a máquina que fez, então é porque deve estar certo. Não vou teimar, não vou duvidar do algoritmo. Esse é um problema. O outro é o da falta de transparência. Quais critérios são usados? Esse é um exemplo até cruel de ser usado em tempos de pandemia, porque está muita gente com vontade de viajar há muito tempo e não pode, é meio que falar de comida gostosa para quem está fazendo regime. Mas quando se faz uma viagem internacional, que se chega em Fortaleza, por exemplo, já existem câmeras que identificam os passageiros e, com base no peso das malas, que a companhia aérea informa para a Receita Federal, com base em uma série de outros critérios que são secretos, algumas pessoas são paradas e outras não. E elas já são identificadas pela face, a pessoa é chamada pelo nome quando passa no aeroporto, porque as câmeras já reconhecem a pessoa. Qual o critério que o algoritmo usa para isso? A Receita Federal não divulga. Será que ela realmente pode não divulgar? Se esses critérios forem preconceituosos, se eles forem discriminatórios, como vai ser possível fazer o controle disso? E só para encerrar, porque eu estou ansioso para ouvir o que
os meus colegas vão falar a respeito dessas questões também, nós já temos 2 leis que expressamente consagram o uso de algoritmos em ações que interferem diretamente na vida do contribuinte. A Lei 13.606, que institui a chamada averbação pré-executória, ela dispõe que a PFN não precisa executar todos os contribuintes, ela vai executar só alguns, ela só vai mover a execução fiscal contra alguns. E quem vai dizer para ela quem será executado e quem não é um algoritmo chamado PGFN Analytics. Quais critérios esse algoritmo usa para falar quem vai ser executado e quem não vai? Não se sabe. E existe a Lei 13.988, agora do começo de 2020, que regula a transação tributária, e também a transação tributária será feita com aqueles contribuintes concretos de difícil recuperação, critério que também vai ser pautado no uso de algoritmos. Então, a gente termina tendo uma caixa preta que encobre a fundamentação do ato administrativo. Por que foi feito assim? Porque o sistema disse. Então, esse é um problema que o devido processo legal terá que ser atualizado para nos ajudar a enfrentar. Mas, como eu disse, eu estou ansioso para ouvir os colegas a respeito desse mesmo assunto. Agradeço mais uma vez, doutora Janaína, o convite e reitero que é uma honra estar aqui ao lado de pessoas queridas tratando desse assunto. Muito obrigado. Honra nossa, nós é que agradecemos, professor Hugo II. E aí, concernente a tudo que o senhor nos colocou, me vem outra indagação, eu passo agora a palavra à professora e amiga Andrine. Professora, nós aí vemos dois lados. De um lado, nós visualizamos o princípio da supremacia do interesse público. Por outro lado, nós vemos direitos constitucionais, como o direito à intimidade e à vida privada. Como seria possível a limitação da inteligência artificial com base no princípio da proporcionalidade, professor Andrine? Boa noite a todos, né? A gente já tinha saudado a todos, mas saúdo novamente. Realmente é uma grande alegria, uma grata satisfação estar aqui nesse momento com esses diletos amigos. E o princípio da proporcionalidade, ele é usado com base na nossa Constituição, apesar dele não estar explicitamente descrito na nossa Constituição, nós podemos verificar que a proporcionalidade ela é exatamente para sanar as ausências da legislação em que aquele que irá fazer a interpretação normativa vai visualizar os fatos e vai sopesar qual direito é mais forte, por conseguinte, mais proporcional em sentido estrito e aplicar a lei com base neste fato. Bem, a fala do professor Hugo me trouxe mais angústias. Quando nós verificamos essa temática, o uso de algoritmos por meio do poder público, me faz assim, pensar, a gente já vive num país, num modelo, em que nós temos uma carência de educação fiscal. E aí, acoplado a isso, nós temos uma ausência de educação digital. E assim, agora a gente tem uma ausência de educação fiscal, uma ausência de educação digital, um acesso ao ambiente virtual limitado, porque rede social não necessariamente é acesso digital à informação, ao conhecimento. Então, por vezes, a pessoa tem uma breve informação, mas isso não significa conhecimento. E assim, eu verifico o Estado tomando de posse desse poder de fiscalizar os cidadãos e esse poder de usar os algoritmos, a inteligência artificial, fazendo com que gere uma paridade e uma igualdade em situações tão desiguais e em modelos que, por vezes, não no meu parâmetro, na minha visão, talvez não tão equânimes. De modo que, quando eu tinha programado falar aqui um pouco sobre como se dá a inteligência artificial. Ela é uma concatenação
né? Os algoritmos, eles são nada mais do que a capacidade de resolver um problema para repetir uma operação indefinidamente. Isso é que é a definição genérica, né, de algoritmo. E o professor Hugo trouxe também a questão de nós precisarmos associar a ciência do direito à teoria da computação. Hoje, o profissional do direito, assim como os demais profissionais das demais áreas, precisam fazer essa associação, haja vista a ingerência da inteligência artificial nas nossas vidas. Tanto é que já existem cadeiras, já existem matérias, não apenas o direito digital, como a inteligência artificial do direito. E isso faz com que o sistema tenha uma concatenação de atos por meio da sintaxe, por meio da semântica e para um raciocínio lógico. Foi isso aqui muito bem colocado pelo professor quando ele pegou e falou sobre a legitimidade de quem ia fazer os algoritmos. Porque se o algoritmo que vai trazer para nós a solução dos conflitos, né, que vai dizer quem vai ser fiscalizado, quem vai pagar o tributo, quem vai ser inerente a uma transação, né, ele é que vai dar esse raciocínio lógico. E aí, quem sou eu para falar de raciocínio lógico ou de lógica, quando a gente tem aqui o professor que tem um livro sobre lógica jurídica, né? Maravilhoso, inclusive. Eu tenho ele autografado. Estou quebrando todos os protocolos, Jana. Então, assim... Pelo lógica... professor Hugo II, a gente quebra. Pode. Eu quero os meus também autografados, viu, professor? Eu tenho vários dele. Então, né? Ora mais, é fã de carteirinha. Enfim, assim, quando a gente fala de lógica jurídica, a gente está verificando que não se pode falar em algoritmo sem falar de lógica. E por isso que a aplicabilidade da inteligência artificial no mundo do direito seja plausível. Mas nós temos determinados conceitos e determinadas premissas que são de embate a essa inteligência artificial, dentre elas a legitimidade e a própria legalidade, né? Quem é essa pessoa que vai ficar por trás para fazer toda essa cadeia de algoritmos para gerar a normatização e, por conseguinte, a interpretação dessa normatização e a aplicabilidade da norma? Então, o meu questionamento, mais um questionamento que me deu angústia. Poxa, eu, desde o primeiro semestre da faculdade de Direito, eu não vou dizer épocas, porque senão vocês vão saber a minha idade, não é legal? Mas, enfim, aí, poxa, estudamos tanto a hermenêutica. Como fica a hermenêutica em meio à inteligência artificial, em meio aos algoritmos? Nós sabemos que os tribunais superiores e os tribunais regionais e os estaduais têm usado da inteligência artificial para auxiliar, para fazer esboços de votos, inclusive no acompanhamento de processos. Então, qual é a máxima que nós verificamos? Nesse estudo do que pode se falar sobre inteligência artificial, o que é que se buscou? É fato que vários países investiram nisso, vem investindo na inteligência artificial, remontam aí, o professor pode me corrigir, desde a década de 80, e, portanto, alguns já estão bem avançados nessa seara, e tem até um artigo do professor que ele fala que o Brasil também tem um avanço nessa área. Mas o que nós verificamos é que, em meio a esse avanço, até que ponto essa lógica ontológica ela está associada à lógica deontológica, né? Até que ponto nós estamos realmente aplicando o direito e fazendo justiça? Até que ponto nós estamos desenvolvendo a aplicação real e a solução dos conflitos, né? Por vezes, nós podemos verificar a importância da inteligência artificial, e daí eu não estou tirando a importância desse instituto, e muito menos a sua adequação ao mundo do direito. Nós verificamos em leituras do professor Paulo Caliendo, muito bom, por sinal, e ele fala que, com base na teoria geral do direito, é muito importante a inteligência artificial, principalmente quando nós verificamos determinados procedimentos enfadonhos, procedimentos repetitivos, que
por vezes, atrasam o processo. Mas agora a busca da inteligência artificial não é mais sanar esses procedimentos. A busca é auxiliar na tomada de decisões. E por isso que o professor Hugo aqui tão bem colocou o exemplo da leitura da face de alguém por meio de um policial, que seria um algoritmo de reconhecimento facial. Então, essa tomada de decisão, até que ponto essa tomada de decisão sofre, além da ausência de legitimidade, nós verificamos uma ausência de hermenêutica, né, de interpretação efetivamente da norma à realidade. Então, assim, essa relação com o direito, ela pode e deve existir. Mas será que em todas as áreas? Em todos os âmbitos? Será que para todo o procedimento administrativo tributário? Será que para todas as situações tributárias? Será que ela não será genérica? Então, eu não tenho essas respostas. E, assim, não sei se seria o ideal nós termos uma reunião com a TFN, com os demais professores e autoridades na área tributária, mas o fato é que me causa estranheza, angústia, saber que, por um instante, eu posso ser fiscalizada ou não fiscalizada por um determinado algoritmo ilegítimo e que não usa da hermenêutica, quando eu estou em um país que defende uma democracia e, por conseguinte, uma Constituição cidadã. E aí eu volto ao questionamento da professora Janaína, que me fez o questionamento de como aplicar a proporcionalidade. A aplicação da proporcionalidade se dá com respeito a uma Constituição que me garante direitos, inclusive a inviolabilidade dos meus dados. E aí, até que ponto, realmente, eu não estou tendo todos os meus dados violados, né? Até que ponto esse algoritmo estará fazendo essa cadeia de sintaxe, semântica, valor da verdade e raciocínio lógico para encontrar um modelo sentencial binário entre verdadeiro e falso, porque quando nós falamos de lógica clássica, nós estamos falando do sistema binário, em que eu tenho uma afirmação verdadeira ou uma afirmação falsa. E no mundo do direito, na vida real, nas relações sociais, nós não somos binários. Nós somos cheios de então, porém, todavia, contudo, sim, ou seja, exceções. Assim, a proporcionalidade ela deve ser aplicada, mas deve ser realmente analisado a importância de se ter um respeito às nossas garantias. Enfim, você está vendo que pela minha fala a angústia é preemente. É grande de todos nós, mas eu acho que uma coisa nós temos a certeza, que a inteligência artificial ela veio para ficar, né? E que, inclusive, até o momento que nós estamos passando, senhores professores e professoras, senhores e senhoras, uma prova, né, de que a inteligência artificial veio para ficar. Nós estamos dando uma palestra, uma aula por meio virtual, né? Nós hoje limpamos a nossa casa muitas vezes com a inteligência artificial, né? Tem robôs já para limpar a casa, né? Mas, assim, a senhora levantou uma bola e eu gostaria de jogar para o professor Roberto Girão, que aqui no seu currículo nos disse que ele é advogado do Detran. Então, assim, como nós podemos trazer para uma repartição pública, né? Como seria possível, professor Roberto Girão, né, conciliar a existência desses algoritmos e o controle estatal, né? Como o senhor, como jurista, pode trazer alguma questão sobre isso? Por favor, professor. Obrigado por jogar a bola, uma pergunta tão interessante para mim, Janaína. A Andrine levantou, você cortou para mim, né? Vai me caber aqui fazer a defesa. Mas, primeiramente, eu queria começar aqui saudando novamente os professores que compõem a mesa. Falar que, antes de entrar na tua pergunta em si, eu gosto sempre de mencionar que toda vez que a gente traça um debate sobre inteligência artificial no direito ou em outras áreas mesmo, eu sempre me lembro de um filme que, quando foi lançado, parecia ser uma ficção ao extremo, que cada vez mais ela se torna realidade, né? Tem um filme que foi estreado pelo Tom Cruise há um certo tempo atrás, chamado Minority Report. Ele tratava de um sistema
um sistema preventivo de crimes, né? Na época, esse sistema ele fazia uma leitura e descobria aquelas pessoas que poderiam praticar um eventual crime, prendendo as pessoas antes mesmo do crime se concretizar. E aí eu vejo uma semântica muito parecida com o que a gente vive hoje. Lógico, nós ainda não estamos nesse passo, mas com o crescimento da inteligência artificial, desses algoritmos, eu não vejo outro passo tão grande que não seja a gente chegar realmente à inteligência artificial começar, de fato, tratar e se aprofundar em toda e qualquer relação jurídica, né? Inclusive a relação criminal, como era o caso desse filme. Lá no filme, em especial, o final não foi tão interessante para a inteligência artificial, que ficou de fato comprovado a injustiça que ela poderia vir a praticar. E aqui, quando a gente traça um debate sobre inteligência artificial, eu acho que a gente também tem que sempre se atentar para o mesmo ponto, né? Inteligência artificial é lógico, ela já existe na nossa sociedade, no nosso cotidiano. O professor Hugo mesmo deu um exemplo muito claro. Se a Andrine, se a Welinádia postar uma foto nossa aqui dessa mesa redonda, mesmo sem a gente ser marcado, o Facebook vai nos dizer, olha, pode ser que você tenha uma foto postada sua. Então, ele tem um algoritmo de reconhecimento facial. Só que esse algoritmo ele também não é absoluto, né? Ele pode me dizer que eu tenho uma foto postada, quando na verdade não sou eu, quando é outra pessoa. Então, esses algoritmos, eles sempre estão sujeitos aos erros. A gente tem que partir de uma premissa básica. Eles são reais, são concretos, estão dentro do nosso cotidiano, mas eles são algoritmos que, eventualmente, podem cometer algum tipo de injustiça, algum tipo de falha. E, lógico, dentro da medida do possível, é impossível a gente lutar contra a criação, contra o aprofundamento, contra a expansão desses algoritmos dentro do nosso cotidiano, dentro das relações jurídicas, dentro, inclusive, do devido processo legal. A bandeira que eu acho que a gente deve levantar, que a professora Andrine falou muito bem, que o professor Hugo também até então falou muito bem, diz respeito a como que nós vamos aplicar esses algoritmos dentro dessas relações. E aí, o primeiro ponto que me chama mais a atenção é justamente a transparência, né? A transparência ela deve ser o principal fator para que a gente possa aplicar esses algoritmos sem violar em nenhum tipo de aspecto, ou então violar somente de forma reflexa o devido processo legal. Porque a partir do momento que eu crio critérios, digamos, que trazem um certo tipo de discriminação, e eu não revelo que critérios são esses, eu posso estar violando diversos outros direitos que a Constituição ela nos assegura, lá desde o artigo 5º, como, por exemplo, o direito à intimidade, o direito à minha integridade social propriamente dita. O professor Hugo trouxe um exemplo aqui que eu até iria falar, foi justamente nos aeroportos, né? Hoje em dia a gente já tem uma unificação entre as companhias aéreas, entre os órgãos fazendários de fiscalização e também os órgãos policiais, vamos chamar assim, de fiscalização, no qual a gente já tem um certo perfil o qual é fiscalizado dentro desses aeroportos, né? E como é que isso é feito? Como o professor realmente trouxe, isso é feito através de um sistema facial, um sistema de reconhecimento facial, que também faz uma medição das malas, um quantitativo que as companhias aéreas informam para esses órgãos fiscalizadores. Se há uma discrepância entre essas informações, aquela pessoa ela é chamada, e aí o professor Hugo também já trouxe muito bem, pelo nome, ela é chamada pelo nome já para ser fiscalizada. Então, já há uma premissa que há uma fiscalização imediata trazida por um algoritmo de inteligência artificial desde o momento dos embarques, né? E isso é muito comum de ser aplicado em outras áreas. A gente começa a ver essa aplicação também dentro do direito tributário, na parte de fiscalização, na parte de execução fiscal. E aí eu queria levantar uma bandeira, né? Não é uma ideia, na verdade. Não vai dar para a gente não vai conseguir, na verdade, lutar contra a implementação desses mecanismos dentro da sociedade, até porque eles já estão sendo implementados, tanto que nós estamos aqui durante uma pandemia, onde o isolamento social ele prevalece, a gente não poderia estar reunidos, todos nós, uma mesa redonda, infelizmente, mas estamos aqui para uma plataforma virtual que é o Zoom, o qual nos permite ter essa troca de ideias hoje.
Mas isso nos chama a outra atenção. Esses mecanismos que vão ser aplicados, esses algoritmos vão ser aplicados em todas as áreas, incluindo no direito tributário, eles não podem ser aplicados de formas indistintas. Primeiro, porque, regra geral, quem cria esses algoritmos não são aquelas pessoas especializadas em direito, né? Aquelas pessoas que conseguem entender a norma jurídica. Nós, advogados, professores, promotores, juízes, dentre outras profissões, contadores, entre outras profissões que tratam com direito diariamente, por vezes nós mesmos não conseguimos entender a norma jurídica, nós mesmos não conseguimos entender o direito. Quem dirá um programador, uma pessoa especializada em TI, que vai criar esse mecanismo, esse algoritmo, para que a gente possa facilitar o trabalho, por vezes, do judiciário ou de outros órgãos públicos, por exemplo. Então, o primeiro ponto que chama a atenção é esse, né? Por não ser uma plataforma criada por pessoas que, via de regra, entendam muito bem o direito, a gente tem o primeiro ponto falho. O primeiro ponto que, na verdade, pode trazer pontos falhos, vamos chamar assim. Isso me leva diretamente para uma segunda perspectiva, que deve ser a transparência, né? A forma como esses algoritmos são traçados, os códigos básicos, como a gente chama, é interessante que eles sejam divulgados, ao tempo que isso vai nos trazer um outro questionamento mais na frente, que é até que ponto a revelação desses códigos básicos eles não vão tornar o algoritmo ineficaz, né? Uma fiscalização ou alguma coisa assim semelhante. Então, a gente vai ter alguns problemas para resolver aí nos próximos anos, vamos chamar assim, dentro dessa perspectiva. Mas eu gostaria, até respondendo a sua pergunta, professora Janaína, de fato, trazer uma relação concreta aqui para que a gente possa entender melhor. Lá no Detran, né, eu estou como responsável pelo núcleo judicial do Detran daqui do Estado. O Detran é um dos órgãos aqui do Estado, se duvidar, um dos órgãos do Brasil que é mais demandado judicialmente, por assim falar. Nós temos várias e várias ações diárias, né? Coisa de 10, 15, 20, 30, tem dias que são uma loucura maior, 50 ações diárias. Então, se torna inviável, por vezes, que a gente tenha os oficiais de justiça, principalmente durante esse período de pandemia, nos citando, nos intimando dessas ordens judiciais diariamente. Então, foi feita uma parceria com o Tribunal de Justiça para que o Detran, por exemplo, e outros órgãos, a Procuradoria do Município também se enquadra, a Procuradoria do Estado também, outros órgãos que têm uma demanda bem elevada, eles pudessem ser citados, intimados de processos através da própria plataforma processual aqui no nosso estado, a UESAGE. Isso é feito através da vara, ela inclui um algoritmo na citação e essa citação ou essa intimação ela é enviada diretamente para o órgão. Por vezes a gente vê falhas nisso. Como assim? A vara envia a citação, há uma perda no meio do caminho, um extravio no meio do caminho e a citação não chega ao órgão. Então, eu particularmente acho que eu já fiz umas 15 nulidades de citação onde nós não fomos citados. E a vara emitia uma certidão dizendo que o Detran havia sido citado. Então, esse tipo de plataforma, esse tipo de algoritmo, esse tipo de tecnologia, ela vem para facilitar, por questões lógicas, o funcionamento público, né? Nós temos aí, por exemplo, um órgão que é extremamente demandado, sendo citado através de um sistema, trazendo uma economia para o Estado. Por questões lógicas, isso vai trazer uma economia estatal e uma simplicidade do processo. Só que esse processo não é absoluto, ele está sujeito a falhas. E a partir do momento que nós não temos o conhecimento da transparência 100% de como que esse sistema ele funciona, como que esse algoritmo ele funciona, nós estaremos sujeitos a falhas onde nós não saberemos nem mesmo qual foi a parte que provocou. E, consequentemente, nós não saberemos como corrigir. Então, às vezes, a falta de... Por mais que seja um sistema eficaz e próprio para auxiliar e facilitar a vida do poder público em si, é um sistema que pode trazer falhas, e por isso ele deve ser transparente, ele deve ser eficaz, e ele deve ter uma conotação e uma congruência de publicidade dos seus atos. E aí tem até para que eu possa encerrar e passar a palavra para os demais colegas, tem até acho que 2018, não tenho certeza do ano, mas eu acho que em 2018, o STF ele fez uma pesquisa acerca do seu algoritmo de distribuição de processos. E fez uma pesquisa para os usuários, né? Realmente ele abriu essa pesquisa para as pessoas. E na época ele foi muito criticado
porque ele não revelou, ele não trouxe transparência ao código base de como que esses processos eles eram distribuídos através do algoritmo, né? E aí houve até uma certa confusão, alegando que o STF estaria violando a lei de acesso à informação, né? E depois disso veio até um projeto de lei. Confesso que para você que eu não vou lembrar o deputado, se eu não me engano, é um deputado do PSOL, o qual ele tinha como proposição, dentro desse projeto de lei, né, efetivar a abertura desse código base pelo STF para que a gente tivesse uma objetividade, uma transparência para saber se esse código base ele era seguido, ele era legal, ele era constitucional, ele obedecia o devido processo legal aos demais requisitos. Então, esse tipo de mecanismo ele sempre vai auxiliar o poder público. Agora, como qualquer instrumento que o poder público tem, ele não pode ser absoluto. Ele tem que ser regulado, regulamentado e precisa ser limitado, justamente para não se sobrepor, apesar da supremacia do Estado, não sobrepor aos interesses individuais e coletivos da sua própria população. Basicamente é isso, professora Janaína. Ok, professor Roberto, muito obrigada, foi extremamente enriquecedor, até agora fala de todos, mas agora eu gostaria de conversar com a Elinádia, contadora. Professora, como essa inteligência artificial, ela reverbera na parte contábil? Boa noite novamente, né? Até para quem chegou agora com a gente aqui. Vamos lá, vou trazer um pouquinho para vocês aqui da visão contábil. Também quero parabenizar a comissão e a UESA por, né, estar fazendo essa multidisciplinariedade. Seria interessante que o nosso poder público também, né, na inserção da tecnologia e da inteligência artificial, levasse isso para a prática, que a gente pudesse ter, né, esse corpo aqui com vários profissionais envolvidos inerentes à questão em si. Então, quero parabenizar. Acredito assim, na ciência contábil, na contabilidade, a tecnologia, eu não vou pegar tanto agora o termo inteligência artificial, tá? Nós usamos a tecnologia e a tecnologia ela é nos ofertada pelo próprio poder público como uma forma de desburocratização. Então, nós temos, né, uma legislação extremamente complexa, extremamente ampla, vasta. Imagine assim, a nossa legislação tributária, entre os diversos tipos de alíquota, diversos tipos de produto, e tudo isso, além de gerar um fato e uma obrigação principal, nós temos uma obrigação acessória. Imagina no dia a dia, né, do escritório de contabilidade, com diversos tipos de empresas diferentes, de atividade econômica diferente, com diversos tipos de obrigações acessórias, declarações, para serem transmitidas. Então, a tecnologia, ela vem com uma proposta, né, de nos auxiliar, de nos dar um suporte para que a gente possa desburocratizar e, com isso, a gente até fazer um papel mais de gestor, um papel bem mais de analista dos dados mesmo em si. Mas nem sempre isso acontece. Por que isso não acontece? Aí eu vou nos remetermos aqui lá ao Sistema Público de Escrituração Digital. Proposta incrível de uma tecnologia, né, que aí quando a doutora Janaína me convidou para essa palestra, né, deixa eu entender um pouco mais esse algoritmo, embora, né, no dia a dia, até com o próprio SPED, nós somos forçados a entender ainda mais a tecnologia, tivemos que estudar arquivos TXT para entender aonde estavam as inconsistências dentro do próprio SPED. Então, durante cursos, a gente encontrava muita gente da tecnologia e gente da contabilidade, né, profissionais da contabilidade, para entender como se fazia o cruzamento das informações. Mas essa tecnologia, quando eu fui estudar a parte da própria inteligência artificial, essa tecnologia, eu vi, inclusive, acho que em um vídeo do professor Hugo, em que ele falava a inteligência artificial. Nós temos a ampla e nós temos a restrita especializada, né? Eu acho contabilidade, dentro desse momento do SPED, embora ele faça ali um split, eu mando informação e ele faz um split que ele manda para vários órgãos, mas nós temos uma tecnologia restrita, tem um programa que ele faz uma função, né? E aí, nesse próprio cruzamento dos dados, dentro em como foi colocado o SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, quando surgiu, que a gente viu a proposta, a gente ficou assim, o melhor dos mundos.
Porque eu vou ter em um único programa, né, em um único sistema, eu tenho informações que antes eu tinha segregado, fragmentado, pedaços em vários que eu tinha que mandar com datas diferentes, para órgãos diferentes, e isso demandava um tempo gigantesco. E dentro desse tempo também uma grande probabilidade de falhas e erros, né? Só que, até estava comentando com a doutora Janaína, dizendo, na teoria, a prática é outra. O processo e a forma como essa tecnologia ela é apresentada e ela é implantada, nem sempre ela acontece em um fluxo que tira essa desburocratização. Pelo contrário, a gente vive no dia a dia, na contabilidade, certas promessas de desburocratização envolvendo a tecnologia que ela vem a burocratizar ainda mais, que ela vem dificultar ainda mais a vida do profissional. Temos um caso prático onde, em uma troca dessas tecnologias, nós passamos quase um ano sem conseguir tirar a certidão negativa do município. Por quê que a gente não conseguia? Porque essas duas bases desse sistema não se comunicou. Então, o que ficou para trás, porque embora quando eu esteja falando de tecnologia, esteja falando de algoritmo, o próprio algoritmo, quando ele é programado, ele vai usar o quê como base? Né? Eu tenho lá um profissional que vai fazer a programação, né, vai seguir uma sequência de instruções que vai ser colocado nesse programa, através desse algoritmo, mas o algoritmo ele também vai se retroalimentando com base no que já acontecia. Então, é como se esse backup ele não fosse implantado de uma forma correta, e por conta disso, a gente passou quase um ano, se precisasse de uma certidão negativa municipal, eu tinha que me dirigir à Secretaria de Finanças. Por quê? Não era porque o contribuinte tinha algum problema, não é porque ele estava devendo nenhum imposto, nenhuma obrigação acessória. É porque o sistema, a tecnologia não se comunicou em si. Então, nós temos grandes propostas tecnológicas, né, que vêm para uma promessa de desburocratizar, mas que no dia a dia, na utilização, ele acaba dificultando muitas vezes a nossa vida. Algumas funcionam? Sim, gente, funcionam. Eu até brinquei e fiz assim, vamos colocar um pouquinho de gestão aqui, né? E deixa eu ver quais são os riscos, as ameaças, quais são os pontos fortes, o que acontece tudo isso? E a gente tem algumas premissas que a gente parte do pressuposto que poderia ser melhorado se algumas coisas fossem feitas de forma preventiva. A gente comentou aqui, né, os professores, colegas comentaram, precisa sim de profissionais, embora, e aí escuta-se também por muito tempo, né, eu, professor universitário, coordenei um curso durante o período, eu escutava muitos alunos, professora, eu não vou mais cursar ciências contábeis porque não vai mais precisar de contador. Daqui a pouco a inteligência artificial vai substituir o profissional, vai substituir o humano. Eu dizia, gente, isso não existe. Né? Eu vejo isso como algo muito utópico. Não vejo essa possibilidade. Até porque, para que você tenha uma programação, você precisa de seres humanos para que estarem ali programar. Você precisa de seres humanos para analisar. Talvez haja aí, sim, né, de uma forma até que forçada, vou dizer, porque por vezes a gente fica numa zona de conforto e aí não muda profissionalmente, e aí nós vamos ser forçados a sermos profissionais, como o próprio nome diz, né, mais cientista, mais usar mais a ciência contábil e ter sim um perfil mais crítico, um perfil mais analítico, e aí sim a gente vai entrar como analista de dados mesmo. Agora, sermos substituídos, isso para mim é algo que eu não consigo visualizar. E nós temos também algumas inteligências artificiais que já funcionam muito bem. Então, pensando nessa gestão, eu pensei, o que acontece? O que a gente poderia... Por que que essas falhas existem? E eu lembro da época do SPED e em várias outras obrigações acessórias que vêm com uma promessa de unificar e ficar mais fácil, o fluxo ser mais tranquilo, que eu me perguntava várias vezes no momento da execução mesmo, de estar lá no operacional, se alguém tivesse me perguntado isso, eu dizia para eles que não funcionava. Então, onde é que está a participação de profissionais que têm a expertise na área? E aí eu vou um pouco mais além, até dos próprios pesquisadores, né? Como pesquisadora, eu defendo a pesquisa. Acredito, sim, que se na implantação dessas tecnologias houvesse um diálogo aberto com os profissionais que irão executar, funcionaria de uma forma muito mais fácil, mais eficiente
né? E acredito que até com uma redução de custo, tá? Porque eu fico também imaginando no custo que tem o poder público na implantação de todas essas tecnologias. E de quantas vezes implantam com o investimento dá errado e tem que ir lá e mudar e investir tudo novamente. Então, a gente envolve tudo isso. Então, dentro dessas pesquisas, que por vezes não são realizadas com os profissionais não só que estão ali, né, na parte de pesquisando, mas estão lá na ponta, no dia a dia, nas empresas, nos escritórios, executando. Foi feito um teste com eles, foi feito um ambiente de homologação, não só com o cientista da computação, né, com o cara, como o cara da TI que está lá programando, não, com quem está lá no escritório, nas empresas, executando, pegando informação, nota fiscal. Foi feita uma pesquisa com isso? Ah, mas é um universo muito amplo. Na pesquisa, a gente também trabalha por amostragem. Então, vamos usar a amostragem para que a gente possa validar a implantação desses sistemas, dessas tecnologias da informação que vem para poder facilitar. Acho que ganharia muito mais o poder público, ganharia muito mais, né, os usuários, né, que realmente recebem essa promessa dessa desburocratização com a tecnologia da informação. Essa é a nossa realidade contábil. Fora N questões, Janaína, que eu, por vezes, também me questiono assim, eu vou pegar aqui a inteligência artificial. Por que é? Aí vamos para o SPED. Se hoje, no processo de emissão de nota fiscal, um exemplo que eu uso sempre assim, em rodas de conversas com os contadores, com os amigos, colegas da classe, por que é que hoje, quando eu faço uma compra, antes mesmo da mercadoria chegar na minha empresa, o poder público já sabe o que eu comprei. Quando eu faço uma venda, antes mesmo do meu cliente receber a mercadoria, o poder público já sabe que eu tive essa receita. Por que é que eu não recebo esse imposto a pagar, essa obrigação acessória diretamente do poder público? Porque é que eu que tenho que ir lá com todas as informações que ele já tem, tá certo? Eu tenho o dever de fazer, né? Cabe a mim, isso também me serve como defesa muitas vezes, né? Em processos de retificação, em processo de cancelamento, isso também me serve. Mas por que eu não recebo e eu não já faço isso com o processo de análise? Por que não sou eu que faço a conferência para eu ter o ato de pagar? Aonde está aí a questão da própria divisão de responsabilidades envolvendo isso? E a governança do poder público, que, como os colegas falaram, a questão da transparência, a questão da equidade, onde é que entra, né, essas questões na implantação da tecnologia e da inteligência artificial pelo poder público? Então, são pontos que a gente tem que levantar, que a gente tem que ponderar, que a gente tem que ver como é que está acontecendo em quem está executando, não só em quem está ali pensando, imaginando que o melhor dos mundos vai acontecer, para que ganhe o contribuinte e ganhe o poder público também. Essa é a nossa realidade contábil, doutora Janaína. Ok, muito obrigada. Antes de passar para o segundo momento, eu gostaria de pedir a permissão, como a professora Andrine fez, de quebrar também o protocolo e fazer o momento de etagem. Um dos meus livros aqui, do professor Hugo de Brito Machado II, sobre processo tributário excelente. Meu livro de direito tributário do Hugo de Brito, Hugo, curso de direito tributário, então são minhas bíblias, já estão assim um pouquinho usado, mas assim, eu queria aqui mostrar a prova do crime, né? Para mostrar aqui, fazer realmente assim, a palavra de Deus diz que a gente tem que dar honra, professor Hugo, a quem tem honra, né? Então, assim, agradecer a vocês por esse momento, ao professor Hugo, a professora Elinade, a professora Andrine, o professor Roberto, por expor. E agora a gente vai passar por uma segunda fase da nossa conversa aqui e abrir a perguntas. Eu vou falando aqui, vocês fiquem à vontade, né? Fazer alguma colocação ou complementar, tá certo? A gente agora vai... O doutor Ribeiro diz muito boa noite, doutor Ribeiro, ele é um ex-fazendário. Doutor Fernando Falcão, professor, advogado, milita na área de crimes contra a ordem tributária, é uma pessoa, meu grande amigo. Wagner Ferreira, boa noite, Terra do Sol. Doutor Ribeiro Neto depois colocou aqui, o uso de algoritmos no devido processo legal não pode ser cogitado. Ele perguntou. Os algoritmos não erram menos do que o ser humano? Outra pergunta que ele fez.
Eventuais erros na aplicação dos algoritmos não podem ser corrigidos. Então, ele fez essas 3 perguntas, aí eu passo para o professor Hugo II. Eu acho que a gente já deu uma prévia sobre essa pergunta dele, que foi inicial, mas se o senhor quiser fazer uma complementação, professor. Sim, sim. Primeiro, eu queria cumprimentar todos os demais participantes, o professor Elinádio, o professor Andrino, o professor Roberto, pelas exposições excelentes. Gostei demais do que eu ouvi, anotei diversas coisas aqui. Se houver oportunidade, vou querer pontuar algumas coisas que foram ditas. Achei muito, muito rico. Mas centrando especificamente na consideração do meu querido amigo Ribeiro, que eu aqui aproveito para mandar um abraço para ele. Faz tempo que não o vejo nesses tempos de pandemia. Que é o seguinte: realmente os algoritmos erram menos. E o grande problema é que as pessoas só têm se preocupado com essa equação. Se a gente lê, por exemplo, aquele livro do Harari, que se tornou um best-seller sobre isso, 21 lições para o século XXI, o Harari diz isso. A conta que a gente tem que fazer é essa. Por exemplo, eu vou querer um carro que dirige sozinho, daqui a poucos anos nós teremos carros que vão dirigir sozinhos, vão andar sozinhos. Eu vou querer um carro assim, eu vou querer um avião que voa sozinho também. Já existem aviões que fazem tudo sozinho. O piloto, no clube de aeromodelismo que eu vou com meu pai, quando a gente quer dizer que um colega é manicaca, que é o termo que a gente usa para o barbeiro, só que do avião, a gente diz que esse jeito é piloto de Airbus, porque o piloto de Airbus não faz nada, o Airbus voa sozinho. O piloto de Airbus tem que saber fazer nada. Então, já existem aviões que voam sozinhos. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: eu vou trocar o humano pela máquina? As pessoas pensam só nos erros. A máquina erra menos. Se a máquina erra menos, então eu troco. O humano bate 2% das vezes, o índice de acidentes é de 2%, a máquina vai ser de 0,5%, então a gente está ganhando, então vamos trocar. Mas a questão não é só essa, principalmente quando a gente fala da aplicação do direito, e é exatamente aí que entra o devido processo legal. O devido processo legal, ele é um conjunto de princípios que tem embutidos dentro dele para corrigir erros praticados por humanos. Então, foram princípios que nós estamos construindo na base da tentativa e do erro: regra de impedimento, regra de suspeição, dever de fundamentação, direito de recorrer. Foram regras que nós fomos construindo ao longo da história. A gente ia vendo como funcionava, como não funcionava, ia mudando as regras, ia construindo essas instituições. E com os algoritmos, eles erram menos, eu concordo, mas eles erram. E nós não temos ferramentas para corrigir esses erros. Então, são erros que são muito mais poderosos, porque eles são erros que são mais difíceis de serem identificados. O humano erra mais, mas a gente é muito desconfiado, a gente tem milênios de desconfiança do humano, e que construíram essas ferramentas. A máquina erra menos, mas a gente está desprotegido contra os erros delas por enquanto. Então, eu queria só frisar que eu não estou querendo adotar uma postura ludista ou neoludista de tocar fogo nas máquinas para garantir os empregos. Acho que a gente tem que garantir os humanos, não os empregos. Então, as máquinas, se elas forem úteis, elas são necessárias e devem ser usadas. Como todos disseram aqui, a inteligência artificial veio para ficar. A questão não é ficar contra ela. A questão é apenas também não endeusá-la, saber que ela tem defeitos e que a gente tem que trabalhá-la como toda ferramenta para o melhor para a gente. Então, tem outros pontos que eu vou mencionar aqui, mas eu vou deixar para falar depois. Alguém quer fazer mais alguma colocação sobre essa pergunta ou a gente passa para a próxima? Posso passar? Tranquilo. Então, a próxima é: o debate de fundo seria até que ponto a publicização dos critérios e parâmetros desses algoritmos acarretaria prejuízo à fiscalização. Concorda, professora Elinádia? Concordo, né? Eu acho que isso é um termo que o próprio poder público, no seu direito de fiscalização, ele inclusive levanta esse ponto, onde diz que a forma como eu vou dizer, o que eu vou usar como critério na configuração do algoritmo pode fazer com que tenha aí uma estratégia para que não seja, não vou nem usar, poderíamos usar aqui o termo maquiar, burlar,
eu prefiro não usar isso, né? Vamos partir do pressuposto, como diria uma colega nossa, Andrine, isso acontece na Zâmbia, né? Então, assim, mas eu também não vejo porque, vamos lá, vamos pensar. A lei está aí para todos, né? O devido processo legal ele veio para garantia, né? Para garantia desse poder, para garantia do cumprimento dessas normas, tanto que as pessoas com pensamentos divergentes são eleitas para poder, né, garantir isso, para poder intitular isso. Se a lei ela é clara, se o algoritmo ele usa como parâmetro, né? As configurações que vêm dessa lei, por que eu tenho que esconder também, né? Por que eu tenho que esconder isso, gente? De certa forma, também passa do pressuposto de que o que está ali como parâmetro para esse algoritmo está ali na lei. É para estar, porque, né, o que está na lei, é para ter o que está na lei. Então, por que eu tenho que esconder? Existe, sim, essa justificativa, vou até usar o termo, essa racionalização, mas que, para mim, ele perde a fundamentação. Porque se tem que seguir a lei está ali, eu consigo ler a lei também, eu consigo saber exatamente quais são esses critérios. Então, eu não vejo por que não ter essa publicação, essa transparência, esse dado, dessa informação de quais são os parâmetros que são utilizados. A gente tem um pouco disso, inclusive, na própria declaração de imposto de renda da pessoa física. Sabemos, né, de onde vêm algumas informações, sabemos de onde vem lá um crivo, a gente tem isso claro? Não, mas a gente já parte. Nós também temos a nossa inteligência humana de saber quais são os critérios e dados que são cruzados para muitas vezes você ser convocado, né, em uma malha fina e prestar informação. Então, por que isso não pode ser publicado? Porque disso eu não vejo sentido. Microfone, Janaína. Ok, alguém mais quer fazer alguma colocação sobre... Não, professor, o segundo. Sim, sobre a publicidade do critério do algoritmo, subscrevendo inteiramente o que a professora Welinade disse, eu queria só complementar com mais uma coisa. É que hoje, alguns algoritmos não têm como ser públicos por uma questão técnica. Porque existem algoritmos que eles apenas, como acho que foi a professora Andrine que definiu assim, não lembro agora se foi ela ou se foi o professor Roberto, que foi a professora Andrine, que o algoritmo ele repetia indefinidamente a mesma instrução, como uma receita, Sim. como um programa de computador que vai sempre fazendo a mesma coisa. Mas hoje já existem programas que usam uma tecnologia de machine learning, que é de aprendizado de máquina, que o próprio algoritmo vai aprendendo e ele vai mudando os critérios que ele usa. E o programador não tem como saber qual o critério que o algoritmo vai usar depois de algum tempo, porque ele mesmo vai aprendendo e vai mudando os seus critérios. Então, a Receita poderia usar esse argumento para dizer que não iria divulgar, porque ela não teria como divulgar. Mas isso não a impediria de programar esse algoritmo de uma forma que, seja qual for o critério que ele use, ele torne esse critério transparente depois. A transparência pode não ser possível antes. Eu não sei antes qual critério que ele vai usar, porque ele mesmo vai inventar o critério. Mas ele vai dizer depois, depois de praticado o ato, ele vai dizer, pratiquei por isso, por isso, por isso. Ele tem um arquivo de um log em que ele diz quais foram os caminhos que ele seguiu para parar esse, não aquele, ou para fiscalizar esse, não aquele, ou para executar esse, não aquele, e assim por diante. Vou só complementar aqui, professor. Perfeito. Nós temos, inclusive, nessa própria inteligência artificial e no algoritmos que são programados e os não programados, né? Nos programados, nós temos o input, o processamento e o output. E no não programado, a própria inteligência artificial ela vai traçando correlações, porque trabalha com a parte de correlações, ela vai traçando correlações até ela chegar a um caminho que está aqui o resultado. Mas, bem colocado, isso não impede de que, a partir dessas construções da inteligência artificial que é não programada, eu tenha, sim, aqui um novo parâmetro que foi intitulado pela máquina, foi traçado, foi correlatado pela máquina, que isso sirva como base, porque a própria inteligência artificial também vai utilizar de meios e mecanismos com base no que ela fez antes para que ela replique e isso venha a se retroalimentar. Microfone, Jana. Ok, mais alguém? Mais alguém?
Então, assim, aí aqui o doutor Ribeiro continua, ele fala que a escolha de quem será fiscalizado é menos gravosa, pois trata-se de verificar eventuais infrações. Fica evidente o princípio da impessoalidade, afinal, não se pode fiscalizar todos os contribuintes. Será que isso é... Professor Andrini, professor Hugo, não, vou falar. Não, professor Andrini, por favor. Bem... Não, professor Andrini, nos abrilhante com sua fala, por favor. É isso, Ave Maria, quem sou eu aqui na frente desses queridos? Né? Uma mera estudante aprendiz. Mas, assim, quando começou o estudo e as pesquisas com base na inteligência artificial, né, pago pelos governos como Japão, União Europeia, Estados Unidos, a premissa inicial era de que a máquina teria que pensar e agir como um sujeito, ou seja, como um ser humano. E assim, se a minha premissa é essa, o sistema computacional, assim como a linguagem da programação, ela tem que ter esse viés do pensamento humano. E aí, quando nós verificamos toda essa inteligência artificial que vai veicular e vai por um momento, nós pensamos que todos nós estamos a par da fiscalização e que, portanto, a inteligência pode pegar todos nós indistintamente. E, por outro, seja por um sistema que nós não sabemos como esse algoritmo vai fazer esse machine learning e, por conseguinte, limitar ou descrever quem vai ser fiscalizado, quem vai transacionar, quem vai receber uma execução fiscal. Como nós não temos a exata transparência de como se dá essa cadeia de raciocínio lógico do algoritmo, qual é a nossa angústia, como é que a gente pode controlar? Então, é uma angústia porque, no âmbito da lei, nós somos como controladores indiretos. Nós temos o Poder Judiciário para realizar o controle direto, mas nós, sociedade civil, fazemos o controle direto da norma. Tanto é que podemos buscar o Judiciário para aplicação da norma quando esta não é aplicada na sua devida realidade, né? na sua devida descrição normativa. E aí me gera essa angústia, porque no âmbito do direito tributário, nós ainda temos o Instituto da Inversão do ônus da prova, que vai acontecer nos momentos em que eu tiver uma causa extintiva, modificativa ou impeditiva, mas como é que eu vou poder usar ou o Instituto da Inversão do ônus da prova, ou esperar que o Estado prove, já que é ele que é o autor do fato, né? Como eu vou saber se eu não tenho acesso às informações? Então, essa fala está relacionada à primeira pergunta, está relacionada à segunda pergunta e essa terceira pergunta, porque gera em todos nós que somos atuantes dentro do direito, seja como pesquisador, seja como professor, seja como advogado, ou como cidadão, gera em nós uma angústia, realmente. Eu acho que essa é a palavra que nos qualifica no momento, porque nós não temos ainda resposta. Por mais que o professor Hugo tenha trazido aqui duas leis, a da averbação executória e a da transação tributária, essas normatizações, elas vão descrever como podem ser o processo, mas não nos trazem aquilo que nos garantiriam os direitos constitucionais de controle e do devido processo legal. O que foi que o professor Hugo aqui muito bem colocou? Poxa, a sociedade lutou uma vida inteira sobre a base de princípios para garantir um acesso à justiça. Eu não posso deixar de falar de acesso à justiça. Como é que eu vou falar de direito tributário sem falar de acesso à justiça? Como é que eu vou falar de inteligência artificial sem acesso à justiça? Então, nós estamos criando um modelo em que o interessante é arrecadar e não pensar no cidadão. Só que se eu não penso no cidadão, como é que o Estado arrecada? Porque o Estado, ele é um ente fictício, mas ele é sustentado por nós, cidadãos.
Então, nós, cidadãos, temos que ter acesso às informações, acesso à justiça, para poder controlar o Estado e, por conseguinte, controlar a inteligência artificial. E aí a gente volta à premissa que eu falei no início. A máquina, nada contra a máquina. Inteligência artificial, palmas para você. Estamos aqui de braços abertos, mas não para ela nos controlar, e sim nós a controlarmos e a utilizarmos ao nosso favor, e não desfazermos os direitos que, portanto, já lutamos, como, consequentemente, o da fraternidade e o do acesso a de uma educação fiscal, a de uma educação digital. Nós temos que lutar por isso. Então, o poder público, ele deve usar os algoritmos, mas em favor da sociedade. Eu sei que eu estou falando muito, né? Então, vou parar por aqui, porque senão vou entrar noutra fala. Professora Andrine, quando eu crescer, eu quero ser assim. Assim, alguém tem mais alguma colocação para fazer sobre isso? Professor Roberto Girão, por favor. Eu concordo com o que a professora Andrine falou, é bem nesse sentido mesmo, né? Lógico, como eu não recordo quem foi que fez a pergunta, hoje, Janaína, mas é lógico que o Estado não vai ter como fiscalizar todo mundo, né? Isso é lógico. Só que foi um ex-fazendário, foi um fazendário aposentado, doutor Ribeiro. É lógico que o Estado não vai ter como fiscalizar todos os contribuintes, né? A população é muito grande, e aí quando a gente vai para um mundo mais claro ainda de pessoas físicas e pessoas jurídicas, é lógico que o Estado não vai ter como fiscalizar todos, pelo menos não diretamente, né? Então ele vai ter que escolher quem fiscalizar e quem não fiscalizar. A grande problemática da questão feita pelo ex-fazendário aí, pelo colega ex-fazendário, não diz respeito a isso, né? Isso aí é lógico, é uma premissa básica do Estado. Ele não tem nem estrutura para fiscalizar todo mundo, sendo muito honesto. A grande preocupação é mais com o que a professora Andrine falou. Quem a gente vai escolher fiscalizar e como que a gente vai fazer essa escolha. Porque a partir do momento que a gente não tem transparência nisso, quais os critérios, como o professor Hugo falou, nem que seja a gente demonstrar esses critérios após, mas mostrar quais são os critérios escolhidos naquele caso em tela para decidir quem vamos fiscalizar ou quem não vamos fiscalizar. Quando a gente não tem isso, a gente tem, por vezes, inclusive, esses instrumentos que muitos são úteis ao Estado e muitos podem ser úteis à sociedade como um todo, podendo ser utilizados para mecanismos diversos. Ora, como que eu vou ter uma garantia, por exemplo, aí, partindo do mundo não ideal, que os algoritmos de inteligência artificial não serão utilizados, por exemplo, para corrupção? Já que eu não demonstro, por exemplo, os critérios utilizados para fiscalizar o Dr. Hugo e não fiscalizar o Dr. Andrine. Por exemplo, dando um exemplo muito claro, como é que eu vou demonstrar que eu não estou utilizando isso para interesses pessoais, eu, aplicador daquela inteligência artificial? Então, o grande problema é nesse sentido. E é como a professora Andrine bem disse, a inteligência artificial, a gente não tem como lutar contra ela. Ela já está entre nós há muito tempo. Ela é cada vez mais e mais expandida dentro das nossas próprias casas. O professor Hugo, acho que foi o professor Hugo que falou, inclusive, dos robôs de limpeza. Eu comprei um aspirador aqui para casa um dia desse. O aspirador faz Fui eu. O aspirador faz tudo só. Eu estou me sentindo, inclusive, sedentário, que antigamente, pelo menos, aspirar a casa eu fazia. Hoje, nem mais isso eu faço. Então, o aspirador ele faz isso tudo só. Então, ela está cada vez mais evidente, mais presente. Cada vez a gente vai ter mais e mais algoritmos existindo dentro do processo, dentro do direito tributário, dentro do direito constitucional, dentro do processo em si. O critério que a gente bate de frente, que deve ser respeitado, e acho que é a premissa básica de todos que falaram aqui, é como que a gente vai fazer isso, né? Nós não podemos deixar que esses algoritmos de inteligência artificial nos controlem, mas sim devemos ser senhores deles e os controlar, até para que a gente possa identificar onde estão os erros e, após identificar onde estão esses erros, a inteligência artificial ela não é absoluta, todo mundo já falou isso aqui, mas depois a gente identificar onde estão esses erros, como que nós poderemos corrigi-los, né? Não à toa, sempre que nós temos um sistema, nós temos a versão 1, a versão 2, a versão 3, a versão 4, por aí vai. Sempre porque a gente busca corrigir esses erros.
E aí a professora Eubani Nádia falou há pouco tempo atrás aqui do sistema que impedia a emissão de certidões tributárias aqui no município. Isso aí, todos esses sistemas, eles são tão falhos, eles apresentam essas falhas, que se você for pegar, por exemplo, hoje em dia que nós estamos durante um período de pandemia, que, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela está lidando com os benefícios emergenciais, com os benefícios de manutenção de emprego, com a parte do site do FGTS emergencial. Se você pegar um usuário e dizer, usuário, me diga aí, sua experiência foi boa? Você conseguiu receber o seu benefício sem grandes preocupações? Ele vai dizer, lógico que não. Eu passei 45 minutos numa fila, depois de 45 minutos o programa reiniciou. Ou seja, a inteligência artificial, ela é falha. Ela não é absoluta. Agora, lógico, ela vem para facilitar a nossa vida. Para que ela facilite a nossa vida e para que a gente possa corrigir os erros, ela precisa ser transparente. Nem que seja em um momento posterior, após a fiscalização, por exemplo. Só complementando aqui a fala do professor Roberto, Janaína, é importante a transparência, mas é também importante reconhecer que a inteligência artificial ela não pode ser absoluta, né? Nós temos que visualizar as exceções. Nós não podemos ter isso como um modelo pré-determinado, como uma caixinha bonitinha, fechadinha, porque o algoritmo, felizmente ou infelizmente, ele vai fazer o raciocínio nesse formato. Ele não vai fazer um raciocínio caracterizando as exceções, por mais que a máquina aprenda, né? Que é o machine learning. Por mais que a máquina tenha esse aprendizado, ela sempre vai nos tratar de modo genérico. E esse modo genérico vai colocar no bolão, por exemplo, a todos. E por isso que nós temos que ter a transparência para não deixarmos que a inteligência artificial se torne absoluta, que nós possamos verificar, principalmente na aplicação do direito, as excepcionalidades existentes das relações sociais. E as relações junto ao Estado, as relações de tributação, também têm excepcionalidades. Então, só complementando e repetindo, muito boa a inteligência artificial no âmbito da tributação, viável, plausível, nos auxilia nos procedimentos, mas em determinadas situações, para determinados outros procedimentos, precisamos realmente repensar a atuação da inteligência artificial para que nós não tenhamos a afronta total dos nossos direitos. Ok, perfeito. Professor Hugo, o senhor tinha cedido a palavra ao professor Andrini, o senhor quer fazer alguma complementação? Sim, uma rápida complementação, que é a seguinte. A consideração do meu querido amigo José Ribeiro Neto, que ele fala da impessoalidade, da impossibilidade de fiscalizar todos, é exatamente isso que está por trás do uso da inteligência artificial pela fiscalização. Se chega um voo de Lisboa com 195 passageiros, não tem como parar todos eles. Se a alfândega for parar todos eles e passar a mala de todos eles no raio-x, eles vão sair do aeroporto no outro dia. Então, o fiscal tem que escolher alguns para parar. Ele vai escolher pela cara, o que tem cara de muambeiro, que não tem cara de muambeiro. Não, ele vai usar um algoritmo. Então, isso gera uma ideia de impessoalidade. Isso é que está por trás da pergunta do Ribeiro. Vai ser mais impessoal. E, em um primeiro momento, ele parece ter razão. Mas a gente tem que ter cuidado com o que os especialistas têm chamado de mito da neutralidade do algoritmo. Os algoritmos não são neutros. E eles não são neutros por uma razão muito simples. Eles partem de dados que são inseridos neles. E quem insere esses dados são humanos. Mesmo que não fossem, mesmo que os próprios algoritmos conseguissem acessar o mundo real e ter acesso a esses dados, eles teriam acesso a uma parte do mundo real e não a todo o mundo real. Assim como nós. Eles partiriam de um ponto de vista, eles veriam apenas a vista de um ponto, e não a realidade inteira. Então, eles sempre teriam uma visão parcial e, nesse sentido, não neutra. E existem vários exemplos que demonstram isso. Existe um exemplo que é o mais simples, mais banal, que é o da pesquisa no Google Images. Se nós pesquisarmos no Google pela expressão CEO, que designa o chefe, né, o presidente de uma grande companhia,
pesquisem por CEO e vejam quantas imagens vão aparecer de homens e quantas imagens vão aparecer de mulheres. CEO vai aparecer tudo homem, uma ou outra mulher e todos brancos. Então, o computador, se partisse dessas imagens e perguntassem para ele o que são CEOs? CEOs são homens e são brancos. O computador está sendo preconceituoso? Sim, porque ele está partindo de dados enviesados. Então, existem inúmeros, diversos exemplos. O Google Tradutor é outra fonte maravilhosa de exemplos disso. Se a gente mandar traduzir, por exemplo, doctor, ele vai traduzir para médico. Se mandar traduzir nurse, vai traduzir para enfermeira. Se mandar traduzir hairdresser, vai traduzir para cabeleireira. Então, algumas profissões, o computador já acha que são de mulher e outras que são de homem. Judge, o computador não traduz por juíza nem a pau. Você pode colocar o que quiser na frase, colocar the judge and her husband. Ele vai traduzir o juiz e o marido dela. Mas ele não traduz judge por juíza de jeito nenhum, porque ele é enviesado de achar que juiz tem que ser homem. Então, isso, doutor Ribeiro, é que faz com que o algoritmo não seja impessoal. Então, não é tudo bem que ele vai ser usado, ele ajuda, ele torna a fiscalização mais efetiva, mas o simples fato de ser um algoritmo não é uma garantia de impessoalidade, e daí a necessidade de aplicação desses controles que todos aqui falaram antes de mim. Perfeita colocação, professor, segundo um show de conhecimento de todos. E assim, vou continuar aqui, nós temos muitas colocações, muitas perguntas, mas eu vou lendo e passando, porque o nosso tempo já está esgotando, certo? Então, Vera Carneiro, professora Vera Carneiro, o painel está muito atual e o devido processo legal está sendo feita uma nova reflexão sobre o tema, ela afirmou aqui. Wagner Ferreira colocou, boa noite, atualidade tributária, segundo encontro, palestra virtual da região metropolitana, está sensacional, a dinâmica e métodos didáticos de exposições e reflexões jurídicas. Terra do Sol, Fortaleza, Ceará, forte abraço, cumprimentou a todos. Ribeiro Neto continua aqui com outras colocações. A questão, a meu sentir, é preparar um bom sistema de algoritmos, ele já bota a parte dele. O professor Eliezer Pinheiro, concordo com o professor Hugo II, que utiliza algoritmos, é um avanço, mas essas regras deveriam ser mais transparentes. Por trás desses algoritmos podem conter regras discriminatórias, sim. Ele já concordou aqui com nossa... Continua ele. Os fiscos fazem pegadinhas com contadores e contribuintes, pois já possui todas as informações, e mesmo assim solicita as obrigações acessórias com as mesmas informações que o mesmo já possui. Ele colocou. Alguém quer fazer alguma colocação? Não, professor. Eu não sei se a professora Elinádia quer falar, como contadora, ela deve ser vítima disso bastante, pode ser que tenha mais algo a acrescentar, mas eu poderia falar também, mas depois dela. Eu vou pedir a sua contribuição, professor Hugo, porque eu trouxe essa minha dor, né? A dor da nós profissionais, e agora eu quero a sua contribuição, eu abordei esse tema e passo a palavra para o senhor. Sim. Acontece isso, como advogado eu vejo isso acontecer o tempo inteiro. Quando o fisco, a informação o beneficia, ele usa a informação que ele encontra de qualquer forma nos meios virtuais. Mas quando a informação beneficia o contribuinte, aí o fisco quer que o contribuinte leve a prova, com firma reconhecida, com cópia autenticada, selada no cartório, de papel. Perfeito, falamos sobre isso hoje, não foi, Elinádia? Então, esse é que é o grande problema. E aí isso nos remete a uma outra consideração, que eu já aproveito para fazer agora, sobre algo que a professora Elinádia disse, que eu achei fantástico, sobre o papel do contador. O Harari, quando ele fala no 21 lições sobre o século XXI, ele fala que cada vez mais o papel importante vai ser o do filósofo. Mas não, a gente não precisa achar que é o filósofo, aquele professor de filosofia que fica falando de Platão, mas aquela pessoa que pensa com senso crítico. Como a gente pode ter uma filosofia da contabilidade, uma filosofia do direito, uma filosofia da computação, uma filosofia de qualquer coisa, de pensar criticamente de para que a gente quer aquilo, para que aquilo serve. E a gente vai pensar para que serve o direito tributário e para que serve o labor dos fiscais. É só para
tirar dinheiro dos contribuintes não é só para isso, é também para isso, mas é para fazer isso dentro da lei. Então, quando a aplicação da lei leva a uma devolução de um tributo, será que não era para o algoritmo identificar e avisar o contribuinte que ele tem uma restituição? E restituir de ofício, por exemplo? Será que o algoritmo tem que ser programado só para ficar encontrando erros que levam a pagamentos a menor, e o erro que leva a pagamento a maior ele fica bem quietinho, não faz nada? Isso faz parte daquilo que a gente falava no bloco anterior, da transparência e da neutralidade. Para que a gente quer o algoritmo? E aqui a gente tem um exemplo disso. O que eu vivenciei há pouco foi um caso em que a Receita Federal tinha os dados no sistema, eram dados que constavam da declaração de imposto de renda do contribuinte e constavam de declarações de outros contribuintes, mas mesmo assim ela exigia a prova. Então o contribuinte declarou despesas médicas, os médicos que ele informou que havia pago, não, o contribuinte informou, era um contribuinte que estava fazendo tratamento de câncer, ele informou que fez um pagamento ao Hospital Sírio-Libanês, só que ele não tinha o recibo, ele não mostrou o recibo, a nota fiscal do hospital, mas o hospital tinha declarado que tinha recebido dele, e tinha dito o CPF dele. Então, aí, nesse caso, o fisco disse, não, mas eu quero o recibo de papel, não importa. Se tivesse sido o contrário, a informação do sistema teria sido suficiente para autuar. Mas no caso de que o hospital informou que recebeu, mas porque o contribuinte não tinha mais o papel, o fisco não queria receber, não queria aceitar a dedução. Isso é inaceitável. A informação, a tecnologia, ela tem que ser usada para os dois lados, e não para construir essas pegadinhas que foram mencionadas. Eu já sei o que o contribuinte informou, estou vendo aqui, mas diga como é que foi para, se você tiver errado, eu lhe multar. Então, isso não se justifica. A sensação, professor, que nós, contadores, temos, e eu digo muito isso até em sala de aula, é que nós estamos ali sendo testados o tempo inteiro. Então, nós estamos numa prova de teste, ele já sabe o que é. Deixa eu ver se você está me dizendo a verdade ou não. Eu até brinco, às vezes, em sala de aula, assim, é igual quando mulher faz uma pergunta, né? Se ela perguntou, diga a verdade, porque ela já sabe o que é. Pronto, é a mesma sensação que a gente tem, assim, já sabe tudo, por que eu tenho que dizer de novo? Quer só saber se eu estou mentindo ou não? É realmente uma desburocratização que nem sempre ela acontece, e isso dificulta muito, e a gente fica aí aonde está, né? Até que ponto essa tecnologia está sendo utilizada para beneficiar todas as partes. Perfeito. Mais alguma colocação, professor Roberto, professor Andrini? Vamos adiantar aqui? Só corroborar com a fala do professor Hugo, porque eu mesma fui vítima desse mesmo exemplo, né, de apresentar, e tive que apresentar todos os informes médicos, tudo. E tenho casos assim no escritório com esse mesmo formato. Eu até questionei se estava relacionado à área da saúde, porque todos os casos que chegam ao escritório são casos relacionados à área da saúde, em que o fisco fica solicitando todas essas informações reiteradamente. É literalmente o que a Elinádia colocou aqui muito perfeitamente. É um teste de paciência, de tipo assim, você está realmente falando a verdade? Né? Você está realmente falando a verdade? Por vezes a gente se sente impotente, e às vezes explicar isso para o cliente não é tão simples. Nunca é simples, né? Nunca é simples, né? Então, assim, aí aqui, continuando, temos várias colocações. Aqui, o professor Hamilton Sobreira, da nossa Comissão de Direito Tributário, mando lembranças para ele, bate palmas para o evento, e a Vera Carneiro também fala, professor Hugo II, show, sempre em vanguarda. A Andréa Santiago, da nossa Comissão de Tributário, também batendo palminhas aqui. Beijo, Andréa, que fez aniversário ontem. Caroline Macedo, excelente abordagem, ciclo de palestra engrandecedor. Fernando Falcão botou Ribeiro, acho que na IA ele não segue exclusivamente os parâmetros pré-determinados. A IA pensará por si só, estabelecer novos parâmetros. Será? Aí ele já coloca aqui o Ribeiro. Isso é má-fé do fiscal da Receita Federal, professor Hugo II. Professor disciplina, processo disciplinar contra ele. Ele já respondeu aqui. Bom,
Nosso tempo já está aqui urgindo. Vou abrir agora para as últimas considerações e já agradecendo a todos, né, por ter nos abrilhantado, por ter nos presenteado com falas de estudo e de experiência tão enriquecedoras, né? Professora Elinádia, por favor. Eu quero agradecer novamente o convite, né? Acho que um tema relevante, um assunto que a gente vivencia isso, né? Uma coisa latente no nosso dia a dia, algo que também não tem como fugir, é uma realidade, a gente vai ter que agora, nesse momento, contribuir, e acredito sim que lutar pela nossa participação e boa efetividade nesse programa, né, nesses programas, nesses sistemas de inteligência artificial, que ela realmente venha ser complemento para a gente, que ela possa vir ser suporte para a gente e não mais uma torneira que, por vezes, ela mais entope do que faz, né, o conhecimento e a atividade do setor público fluir como prometido. Então, quero parabenizar mais uma vez a comissão, né, a ESA, por esse encontro, por essa temática que está sendo abordada. E quero me colocar à disposição, né, para novos encontros. Estava comentando aqui, dizendo que é muito bom. Tenho certeza que a senhora vai ser bastante contactada. É muito bom poder conversar, né, trocar essa experiência. Primeiro de muitos trabalhos, professora Elinádia. Muito trabalho, gratidão, viu, a todos. E uma honra também poder estar aqui com o professor Hugo, né, foi referência, e foi muito bom poder conversar com vocês. Professor Hugo, segundo, referência não só de competência, mas de caráter, retidão, eu já conhecia de livro, né? Porque a gente estuda pelos livros dele e da família dele. Mas, assim, eu tive a oportunidade de participar das palestras dos 7, ao qual ele é membro, e a gente conhece de perto a família e vê que realmente eles são isso que a gente acha que ele é. Porque, às vezes, a gente tem um ídolo, a gente gosta de pessoas, a gente tem assim, e a gente chega perto e se decepciona, e isso não é incomum, aliás, né? Mas ao chegar perto da família Machado, realmente, graças a Deus, né? Graças a Deus, eu tive assim uma feliz satisfação de ver que eles são mais do que eles dizem, né? Que eles conseguem ser pessoas realmente de caráter, muito acolhedoras e competentes. A gente, no primeiro Congresso Nacional da Advocacia Tributária, que teve ano passado, nós tivemos a satisfação de homenagear o pai dele, porque merece, contribuiu sobremaneira para o direito tributário e ainda contribui essa família. Tivemos também a professora Andrine Nunes abrilhantando o evento também, numa das mesas, né? Então, assim, é esse trabalho que a gente faz, Elinádia, e você se cita já na minha equipe. Eu gosto muito de você, Amanda Monteiro também, que foi outra contadora, né? E eu acho que a gente deve fazer isso, contribuir com o direito, com o bem, com a sociedade. Muito obrigada. Sou Roberto Girão, coordenador na minha pós. Obrigado, professora Janaína. Eu queria agradecer aqui o convite, né? Foi um convite de última hora. Felizmente, a minha orientadora, a professora Lírida, não pôde comparecer, minha orientadora do doutorado. Mas o senhor fez muito bem, recebemos um presente na substituição. A professora Lírida é brilhante, mas o senhor o substituiu muito bem, por um motivo que, infelizmente, técnico, né, de internet, mas parabéns, professor. Inteligência artificial que não deu certo por lá, né, para conectar ela. Pois é! Mas brincadeiras à parte, para mim foi um prazer. Todo mundo tietou o professor Hugo, eu vou tietar um pouquinho também estou com o livro dele aqui, Processo Tributário, todo mundo tietou, não podia deixar de tietar. Conheci o professor Hugo, acho que ele nem se recorda, conheci em 2015, eu acho, no Comped, lá em Florianópolis, Santa Catarina, no Comped, acho que, se eu bem me lembro, o professor Hugo apresentou um dos trabalhos lá, estávamos no mesmo grupo de trabalho e eu lembro bem dessa época. E, professor Hugo, é um prazer enorme para mim deitar numa mesa com o senhor. Acho que em todos os meus trabalhos, no TCC de graduação, TCC de pós-graduação, na dissertação do mestrado, sempre licitei ou o senhor ou o seu pai. Então, é um prazer poder estar aqui compartilhando mais uma vez uma mesa com o senhor. O professor Andrinho conhecia de longas datas, foi minha colega já,
na graduação. Vão guardar dando que ela é nova. Nós somos novos, somos todos novos. Nós somos jovens, todos aqui somos jovens. Professor, é porque a gente começou a faculdade cedo, pessoal. É porque deixa a gente explicar. Professor Wellington, não conhecia, um prazer imensurável, fala muito bem, muito conhecimento. Estou muito feliz realmente de poder ter participado desse debate. É um tema atual, um tema interessante, que com certeza ainda vai ter muito pano para manga, ainda vamos falar muito disso aí nos próximos anos, nas próximas décadas, e espero que a gente consiga falar desse tema sempre em crescimento, sempre em evolução, em prol do cidadão em si, lógico, em prol do Estado, mas também em prol do cidadão em si, em prol do contribuinte, quando a gente traz para a seara tributária. Ficam essas ideias aí, inclusive do direito tributário amigo, né, dessa inteligência artificial sendo utilizada também em prol do contribuinte, como, por exemplo, quando há um pagamento indevido, a inteligência artificial notificar o contribuinte para, quem sabe, ter uma restituição por ofício, como foi falado aqui na palestra. Então, somente agradecer, parabenizar a comissão, parabenizar a ESA, um evento muito bom, um evento muito, muito interessante. Daqui a pouco tem mais um, né? Às 8 horas tem mais um ciclo aí. Eu também vou ficar aqui ligado para assistir. Obrigado. Fique conectado com a gente. Professor Roberto Girão, foi um prazer, né? Eu já vivia nos bancos da faculdade, né? Nas aulas, e sabia que nós somos filhos da mesma orientadora, né? Eu tive o prazer de ter como orientadora a professora Lírida, a professora Gina, a professora Ana Virgínia, mulheres com a professora Clarissa Sampaio também teve na minha banca, pessoas completamente assim preparadas, justas, me amadureceram muito academicamente, né? Vamos ver que se no meu doutorado eu tenho a felicidade para pegar o professor Hugo II como orientador. E assim, professor Andrini, por favor, palavras finais. E o professor Roberto Girão, já fica o convite para próximos trabalhos. Adoramos a sua fala, a sua experiência, foi enriquecedora, né? O tema parece que casou com, né? Ficou tudo bem bacana. Professor Andrini, por favor. Eu tretei desde o começo o Hugo, né? Então, eu não posso deixar de... Infelizmente, eu não estou no escritório para poder mostrar toda a coletânea de livros dele, porque eu tenho todas as edições do processo tributário, tenho lógica jurídica, e do pai não se fala, né? Ave Maria, professor querido, professor que também foi meu professor de especialização, depois estivemos juntos, ele fazendo doutorado e eu estava fazendo mestrado ainda, faz tempo isso, mas, enfim, né? Não faz tempo não, a gente começou cedo, Andrinha. Então, pois é, enfim... Mas é realmente uma honra. E a professora Lírida, fiquei muito feliz em saber que ela estaria aqui, porque é uma professora queridíssima, mas por questões técnicas não pôde estar, mas veio o Roberto, que é um amigo de longas datas, né? E a Ueli Nádia também já trabalhamos juntas, realmente uma mesa só de gente do bem, de bom coração, e além de ser pessoas do bem, de bom coração, aí, claro, né, excelentes profissionais. Então, realmente, eu me senti muito honrada, aprendi muito neste momento aqui, já tinha lido alguns artigos e visto algumas falas do professor Hugo nessa temática, mas hoje foi realmente, apesar das minhas angústias que eu coloquei aqui, muito enriquecedor. Agradeço demais o convite. Janaína está sempre me cutucando, né? Me cutucou para o Congresso de Advocacia Tributária e agradeço agora, neste momento, e outros eventos que ela está sempre me chamando para permanecer nessa parceria. Então, muito obrigada. Parabéns à ESA, parabéns à comissão por ter essa iniciativa, por não se deixar abater em meio a essa pandemia e trazer informação à sociedade, seja a sociedade jurídica, mas aos cidadãos, porque a inteligência artificial ela está inerente à nossa vida, nada contra, ao contrário, devemos conhecê-la para sabê-la controlar e, consequentemente, aplicá-la em favor da sociedade, que o Estado a use em favor da sociedade para melhorar a nossa vida. E aí eu não posso concluir a minha fala sem falar de Santo Agostinho, que é um santo de minha predileção. Quem não vive para servir, não serve para viver. Permaneço aqui à disposição, não só da Janaína, da ESA, da comissão, mas de todos que estão aqui. À disposição, literalmente. Um grande abraço. Realmente estou emocionada de estar esse momento com vocês. Emoção nossa, Andrini.
uma amizade já de tanto tempo, começamos crianças, né? Porque somos jovens ainda, fizemos faculdade juntas, e sempre que a gente pode, a gente faz algum trabalho juntas, e para mim, você só enriquece qualquer ambiente que você está, né? Seja pela sua competência, seja pela sua justeza de ideias e de colocações, e também pelo seu bom coração, né? Quero lhe agradecer, e assim, passar a palavra final agora para o nosso querido, competente e nosso amado professor Hugo II. Por favor, professor. Muito obrigado. Fico até encabulado aí com o que vocês falaram. Muito agradecido. Eu gostei demais. Agradeço especialmente a doutora Janaína pelo convite e pela oportunidade que me deu de ouvir e compartilhar reflexões com a professora Andrine, com a professora Welinádia, com o professor Roberto Girão. Gostei demais. Fiz aqui diversas anotações sobre o que íamos conversando. E... Vamos fazer um segundo encontro para falar sobre essas anotações, professor. Peraí, olha aí, já fica o convite aqui no ar. Sim, o testemunho e tudo. Gostei do fato de ser uma abordagem interdisciplinar, com também uma visão da contabilidade. E queria até dizer que uma das soluções que os especialistas têm proposto para esse problema que nós colocamos aqui é essa, a criação de comissões, de órgãos interdisciplinares da sociedade civil com o poder público para fazer o teste e o controle desses algoritmos. Então, quando a Receita Federal, por exemplo, vai usar um algoritmo para fiscalizar os contribuintes, um órgão, que poderia ser um órgão que já existe ou um órgão que viesse a ser criado para esse fim, mas que seria composto por pessoas do direito, pessoas da contabilidade, da hermenêutica, das ciências cognitivas, porque essa é uma área que tem havido muita interação entre a hermenêutica e a ciência da computação, porque os programadores têm que ensinar o computador a interpretar dados, frases, imagens. Então, esses órgãos multidisciplinares ou interdisciplinares fariam o teste prévio dos algoritmos antes de eles serem colocados em prática e durante o funcionamento deles, para identificar possíveis erros, possíveis vieses. Essa seria uma solução para o problema. E a gente já fez um pouco isso aqui com essa abordagem interdisciplinar também, com a visão do contador, do profissional da contabilidade, que é muito importante. Então, fica o meu agradecimento, fiquei muito honrado de participar, gostei demais, e também, assim como disse a professora Andrine, fico à disposição de todos os que nos assistem, de todos vocês, para continuarmos trocando ideias e tratar dessa e de outras questões. Muitíssimo obrigado pelo convite e assim, uma boa noite a todos. Boa noite, professor. Muito obrigada a todos. Muito obrigada ao senhor por sua fala, por seu tempo, por seu trabalho dedicado à comunidade jurídica e à sociedade, né? Eu quero agradecer a todos que ficaram conosco até agora, né? E quero convidar a todos, inclusive aos palestrantes atuais, que fiquem com a gente agora pelo link do YouTube, vai ser o mesmo link, daqui a uns 10 minutinhos a 15, nós ingressaremos nessa mesma sala com os palestrantes Valdetário Andrade Monteiro, Gabriel Rocha e Diego Martins, sobre o tema A Tributação do Século XXI no Brasil, as possíveis novas bases de incidência no contexto da economia digital. É até um pouco no mesmo viés do que a gente já vem sendo tratado, né? A minha gratidão a vocês, a minha gratidão a Deus por esse momento muito bom, enriquecedor. Até a próxima, se Deus quiser.